Ei, Kênia. Oi, Fred. Boa noite. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Fixando o comentário. Espaços de aprendizagem complementar e os efeitos da pandemia no setor. Esperar um pouquinho aqui. Chamar a Kênia aqui pra gente. Pra gente começar. Oi, Mário, boa noite. Elas não estão iguais, né? Ah, deu. Kênia, boa noite. O quadro tá torto ali, eu fico com nervoso, mas vai. Tudo bem, Karina? Você Boa tá aqui noite. também, tudo bem? Primeiro agradecer, né, por você ter aceito o convite para a gente conversar aí um pouquinho, Ah, né? prazer, A eu Kênia agradeço. é a diretora, né, a Kênia da Casa dos Porquês. E Isso. aí, quando o pessoal vai entrando, assim, eu acho melhor você falar um pouco dessa sua trajetória até a criação da Casa dos Porquês, pode ser, Kênia? Claro, claro. Mais uma vez agradecer o convite, Karina. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você para falar de um assunto que eu adoro, que é a educação complementar, né? Amo falar Uhum. disso. Então, já agradeço o convite e estou à disposição para mais encontros como esse. Ah, que ótimo. Então, como Karina Qual disse, que é, assim, qual que é a sua trajetória, Kênia, até essa criação aí da Casa dos então, Porquês? como surgiu, né, a Casa dos Porquês? Como surgiu? Eu, eu fiz a minha graduação em terapia ocupacional a princípio, depois eu fiz educação física, então eu fiz duas graduações, depois eu fiz mestrado, e nesse tempo todo eu me imaginava na vida acadêmica como professora, e foi a carreira que eu segui, né? Então, eu atuo hoje na educação. Fiquei 15 anos na educação superior e o meu desejo de trabalhar na educação infantil ele surgiu depois que eu virei mãe. Então, há 8 anos, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do mais velho, eu comecei a me interessar muito pela educação infantil. E à medida que ele ia crescendo, eu ia estudando cada dia mais, querendo entender que é a educação de uma criança, como que uma criança aprende. Eu fiquei muito envolvida com esse desenvolvimento infantil, mais nessa parte do aprendizado, né, as formas da criança aprender, e comecei a estudar muito sobre isso. E veio junto, Karina, um desejo de fazer uma educação significativa para os meus filhos, porque aí eles cresceram, foram para a escola, e aí eu tinha umas certas questões com a escola, e aí eu ficava o tempo todo imaginando como que eu poderia envolver melhor os meus filhos, fazer uma educação um pouco mais transformadora, mais relevante para eles, que fosse mais de encontro aos desejos deles, né? Uhum. Então, foi daí que surgiu a Casa dos Porquês. Veio minha segunda filha, e aí eu queria um espaço assim que pudesse trabalhar a criança de uma forma integral, então não só Uhum. o pedagógico, mas todas as outras áreas que são tão importantes para a criança se desenvolver. Então eu queria muito um lugar que tivesse muita coisa artística, sabe? Eu queria que tivesse música, eu queria que tivesse trabalhos manuais, eu queria que tivesse esporte, que tivesse muito brincar. Então, a ideia Uhum. foi daí. Surgiu assim, então, a Casa dos Porquês. A Casa dos Porquês. Hoje, como que é o atendimento? A faixa etária que se atende, como que se dá essa formação integral num espaço complementar, né, de aprendizagem? Sim, a gente funciona como contraturno escolar. Então, nós somos o complemento para a escola. A criança, se ela estuda de manhã, ela fica com a gente à tarde, e vice-versa. E aí a ideia é oportunizar para a criança um espaço onde ela pode aprender
outras coisas que ela não aprende, às vezes, na escola. Porque a escola ela tem que cumprir um certo conteúdo educacional que já é prescrito e, às vezes, ela não tem tempo para poder trabalhar na criança outras questões. Então, a Casa dos Porquês ela vem para sanar um pouco esse gap aí que a escola, às vezes, não consegue fazer e, principalmente, para ser uma oportunidade para a criança vivenciar outras experiências, que às vezes no ambiente escolar, que é um pouco mais regrado, né, ela não consegue ter essa liberdade, porque a escola, ela para ela funcionar bem, ela tem que ter um certo padrão, uma certa rotina, certas regras, né, certos horários rígidos, senão não funciona. A gente sabe que é assim, né? Não sendo uma crítica. Não tem como você colocar 300, 400, 500 crianças num lugar só e não ter regras bem estabelecidas para funcionar. E aí a Casa dos Porquês, ela quebra um pouco esse ritmo. Então, é uma experiência um pouco mais livre. Lá a gente tenta deixar que a criança seja um pouco mais espontânea, né? Que ela faça uma aprendizagem que vem dela. Inclusive, o nome Casa dos Porquês, Karina, ele vem disso. Né? A ideia é que a criança, cheia das curiosidades, querendo descobrir o mundo, ela aprenda a partir daquilo que vem dela. Então, Das indagações, né, também. Sim. Então, das perguntas dela, né, a gente tenta desenvolver o aprendizado. E sempre pensando nessa coisa mais de complemento mesmo para a escola. A gente não quer substituir a escola, essa não é a proposta. Então, uma proposta para as famílias que querem trabalhar isso nas crianças, essa aprendizagem por experiências, e que precisa também dessa rede de apoio, né? Porque a gente também funciona como uma rede de apoio. E o que é ofertado hoje, né, para essas experiências por vivências lá? Quais são as ofertas, as oportunidades que as crianças têm nesses espaços de aprendizagem complementar, como a Casa dos Porquês? Tem muita coisa, né? A gente faz bastante coisa lá. Toda hora minha tela tá entrando aqui no stand-by, tá aparecendo? Não, né? Não, tá normal. Tá normal. Lá, o principal lá, Karina, é o brincar. Né? Então, o tempo que a criança fica lá, a gente prioriza a brincadeira. E a gente foca muito na brincadeira sem brinquedo, porque em casa a criança já tem brinquedo, em todo lugar que ela vai já está tudo bem pré-estabelecido, já tem as estruturas já montadas com o que você faz ali naqueles playgrounds que a gente vê em restaurante, em outros locais. Então, é tudo muito bem estabelecido. Então, lá, a gente foca muito na brincadeira com sucata, sem brinquedo, brincadeira mais livre, que a gente chama lá de brincadeira espontânea. Mas tem alguns autores que chamam brincar livre e brincar heurístico. Então, tem vários nomes aí, né? Então, a gente prioriza muito a brincadeira e a gente foca nisso. A gente tende também a fazer brincadeiras um pouco mais motoras. A gente vai muito para a quadra e tenta resgatar um pouco aquelas brincadeiras antigas, até para criar um repertório para a criança, porque eu percebo muito a criança hoje sem repertório de brincadeira. E aí a criança sem repertório, ela vai para a tela, né? Então, se ela não tem ali o que fazer, não, e agora eu vou brincar de quê? Então, ela acaba indo para a tela. Então, a gente tenta criar esse repertório também, né? Dá para ela dá um subsídio para ela conseguir brincar depois, quando ela não estiver lá na casa com a gente. Então, o importante é o brincar. Mas a gente faz também várias oficinas, então a gente vai variando as oficinas. A gente tem as oficinas de artes, e aí a gente também varia artes plásticas, às vezes artesanato, trabalhos manuais, bijuteria, as crianças adoram, a gente faz muito lá. A oficina de horta e jardinagem, que é com essa ideia de experimentar a textura e a terra, e pegar em minhoca, e plantar, e ver a planta crescer. Então tem essa... Conhecer de onde vem o alimento, né, também. De onde vem o alimento. Isso, assim, é tão
simples, né? A gente vê tantas nutricionistas falando, gente, é tão simples. A criança, quando ela vê de onde vem o alimento, ela fica muito mais interessada por ele. É É complicado, simples e potente, né? simples e potente. Funciona super bem. Então, assim, eu já vi criança comendo salsinha e cebolinha crua porque ela queria experimentar o gosto. Eu acho que ela nunca faria isso num prato, né? Servido para ela. Mas como ela plantou, ela queria ver que gosto que tinha aquilo ali. Então, a gente tem a artes, a oficina, e tem musicalização infantil também. Temos oficina de culinária, a gente faz também muita experimentação do que dá certo, o que não dá certo, mão na massa, mexer com utensílios, que a gente acha que é importante a criança manusear, também fazemos lá. E além das oficinas, dessas aulas e do brincar, a gente dá o suporte pedagógico para as famílias que têm interesse por esse serviço. Então, dá para fazer o Pão Casa lá, por exemplo, dá para fazer os trabalhos escolares lá com a gente na casa. Então, se tiver alguma pesquisa, algum trabalho para fazer, cartolina, papel, alguma coisa, pode levar, que a gente faz junto lá com eles. E essa formação integral é muito importante, assim, né? Igual você falou, nem todas as escolas conseguem fornecer isso. E aí tira da criança, né, a oportunidade de se encontrar, né, em algum desses elementos aí da arte, da cultura, da música. Então, assim, é realmente muito importante. E aí acaba suprindo essa necessidade aí nos espaços de formação, então, complementar, né, Kim? E Exato. hoje vocês atendem crianças de quais idades? Você perguntou e eu me perdi. Nós atendemos crianças de 3 a 12 anos. Sim. Essa é uma faixa etária que a gente tem atendido, porque a criança muito novinha, ela exige um cuidado um pouco diferenciado, né? O cuidado do berçário. E a gente Uhum. queria trabalhar mesmo na criança algumas habilidades, até indo para a parte mais técnica, quando fossem as oficinas, e isso exige um pouco mais de independência. Então, por isso que a gente restringiu a idade mínima para 3 anos, por causa da Sim, que sim. a gente tem lá. E E não pode falar, desculpa. sabe porque você comentou da questão da escola, às vezes, não oportunizar para a criança essas aulas que ela pode se descobrir, né? Descobrir seu potencial. As escolas, elas até têm, né, aula de música, de artes, mas o formato que a escola tem hoje, com uma sala um pouco mais cheia e uma carga horária pequena dessas aulas, Uhum. realmente a criança não consegue, de fato, fazer algo que vai dar para ela se desenvolver e perceber os potenciais que ela tem dentro daquela habilidade, né? Então, por isso que é tão importante esse complemento. E a Sim. ideia dessas casas de educação complementar, eu penso também, assim como a Casa dos Porquês, mas eu imagino que as outras têm essa ideia, que é concentrar tudo num espaço. Porque eu percebo as famílias muito preocupadas com essa educação das crianças, e aí matricula numa aula de música, num futebol, e aí a criança sai pipocando, a mãe vira mãe turista, né? Porque tem que ficar levando para um monte de lugar. E aí a ideia é concentrar tudo no mesmo ambiente para a criança ficar mais tempo ali, desenvolver uma certa convivência com as pessoas, sentir um pouco mais segura, não ter essa perda de tempo com trânsito e facilitar a vida da família também, né? As famílias, elas... Facilitar a logística, né, que hoje é tão complicado, né? E a gente sabe aí que a escola é uma engrenagem nas vidas, né, de todo mundo, né? A escola, essa casa complementar, né? Porque se não tivesse aí teria que estar em um outro espaço, muitas vezes a família não teria, né, com quem deixar. Isso. Nesse período que a gente está de distanciamento, como é que vocês têm feito esse contato, né, com as famílias e com as crianças, né, da casa? Então, esse período está bem complicado para a gente, né? Porque nós funcionamos como uma rede de apoio, como eu te disse. As famílias Uhum, precisam da gente para a gente cuidar das crianças enquanto elas estão trabalhando. Os pais uhum. sentem-se seguros, eles sentem-se seguros com a criança lá no ambiente que ela vai estar aprendendo e divertindo e brincando e alguém cuidando.
Então, como a gente tem essa proposta também do cuidado, ops, e estamos com portas fechadas, a gente teve que se reinventar, né? E pensar como que eu consigo agora ajudar a família, mesmo de longe, de forma remota. Uhum. O que a gente tem feito, nós começamos, né? Eu vou dar um exemplo da Casa dos Porquês. A gente começou enviando para as famílias sugestões de atividades para eles fazerem em casa. Então, eu tenho 2 filhos, eu fazia na minha casa, filmava e enviava para eles como sugestão. E aí agora a gente está propondo fazer isso junto. Então, nós começamos a fazer lives todo sábado de manhã. A gente envia anteriormente quais são os itens, os materiais necessários para fazer a atividade. A família ela pode separar por conta própria esses materiais, ou ela pode adquirir o kit. A gente consegue organizar esse kit com esses materiais e mandar para casa das famílias. E eles fazem junto. Então, eu vou mostrando como fazer e a família vai fazendo junto com a criança a atividade proposta para aquele sábado. A ideia, Karina, é que os pais que estão trabalhando durante a semana, que não tem tempo para acompanhar as crianças, que eles tenham esse tempo no sábado de manhã para estar fazendo alguma atividade com os filhos. Então, essa é uma das formas que a gente viu para poder ajudar. E uma outra coisa que a gente começou a fazer na semana passada, que é fazer um passeio lá na Casa dos Porquês. A nossa casa, ela é muito grande, ela tem quadra, ela tem gramado, ela tem amarelinha, ela tem um monte de sala, tem uma brinquedoteca grande. Então, tem muito espaço e tem muito espaço ao ar livre. E como as praças e os parques estão fechados, então nós resolvemos abrir as portas para as famílias ficarem um tempo lá, algumas horas, e uma família de cada vez. Então, entre uma família e outra, a gente faz a desinfecção do espaço, faz todo o protocolo de desinfecção com álcool 70% e hipoclorito, e depois a outra família pode entrar e usufruir do espaço também. Então, essa é uma outra opção que a gente está dando agora para as famílias amenizarem um pouco esse desconforto do isolamento social. Sim, é interessante isso. Falando nesse isolamento, assim, a gente vê que muitas instituições de ensino, né, de complemento tiveram seus contratos cancelados, né? Principalmente as de educação infantil. E quem está sentindo mais são essas empresas familiares, né? Pequenos e médio porte. Como tem sido isso para vocês aí, quem? Você tem toda a razão. Eu acho que as empresas familiares estão sentindo mais. Estão Eu sentindo? aqui estou passando aperto. É complicado mesmo, porque até para as escolas, né, as escolas maiores de educação infantil, os pais não estão conseguindo ver um propósito em estar pagando a escola, já que os filhos não estão indo até lá, né? Se eles não estão usufruindo do serviço, então por qual motivo eles pagariam? Então, por causa desse pensamento, muitas famílias estão cancelando mesmo a matrícula e a gente está passando por uns momentos difíceis. Nós da Casa dos Porquês estamos correndo atrás de soluções como essas que eu te falei agora, para ver se a gente se manter. Porque somos ainda recentes, a gente inaugurou no ano passado, então acabamos de inaugurar, estamos ainda com uma rede de clientes pequena, e a nossa sorte é que esses clientes eles gostam muito do serviço que a gente oferece, e aí muitos continuaram honrando com o contrato, porque eles entenderam que se a Casa dos Porquês fecha, é pior para eles, que eles não querem que a gente feche as portas. Então, eles continuaram pagando, mas muitos cancelaram sim o contrato. E a gente, como pequena empresa, tem certas dificuldades de segurar as pontas aí, porque o subsídio que o governo dá, ele não atende totalmente as nossas necessidades e está meio complicado. Está meio complicado. Eu estou aqui na torcida para ver o que vem por aí, aqui em Belo Horizonte, em relação à reabertura das escolas e dos ambientes educacionais, porque realmente está complexo. E acaba que interfere na vida de quem vocês empregam também, né? Que
que é uma cadeia, né? Principalmente afeta as mulheres, né? Que na parte da educação infantil emprega principalmente mulheres. E a rede pública não vai suportar essa saída, né? Das escolas particulares. E tem obrigação de matricular todos os alunos a partir de 4 anos. Então, é uma preocupação também da rede pública essa questão do cancelamento dos contratos, né? Com a rede particular e com a rede de apoio, porque se não tiver aí, tem que estar em outro lugar. Eu não sei como que a gente vai fazer, né? Porque é essa a realidade. Eu imagino que muitas famílias estejam considerando a possibilidade de encerrar o ano sem voltar com a criança para a escola. Sabe? Eu fico Sim, eu fico com esse pensamento de que tem essa ideia, porque se resolver ir para a escola pública, com certeza a gente não vai conseguir comportar todo mundo. e essa preocupação realmente existe, né? Porque as crianças em conjunto têm que ter muita segurança, né? E a gente ainda não vê essa questão sem uma vacina. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Iniciativa privada e governo e achar uma solução, né? Porque Com certeza. acaba que ela envolve muitas famílias nisso, né? As famílias das crianças, né? Que a escola e as casas de aprendizagem são um suporte para que as famílias trabalhem. Envolve o emprego, né? De quem vocês empregam, envolve a sobrevivência das empresas, né? Isso tudo, Isso exatamente. tudo aí. É uma Ai, tem razão. é complicado. E a sua rede de contatos dessas instituições também, você vê que tá caminhando dessa mesma forma, Kênia, assim, também, de contratos, né, assim, cancelados também? Sim, as escolas do meu meio aqui, né, do ciclo que eu participo, estão passando dificuldades em relação a esses cancelamentos. Todo mês um desconto maior na mensalidade para ver se mantém os clientes. Então, essa situação eu estou percebendo também aqui na minha rede aqui. E uma coisa que eu percebi também, Karina, que tem algumas famílias nos procurando com a ideia de não voltar para a escola, mas talvez manter nessas casas de brincar e nesses espaços de educação complementar 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, para suprir um pouco da necessidade que a criança tem, né, do desenvolvimento das habilidades, sem ir para a escola. Porque a escola é um ambiente que é um espaço um pouco mais fechado, com muito mais criança, e os nossos espaços eles são mais tranquilos, né? Tem um risco menor de contágio. Não que não tenha o risco, porque tem também. Esse risco é menor. Então, eu estou vendo também esse movimento. Está chegando para mim. Mães que cancelaram matrícula na escola falando que talvez fiquem conosco quando a gente abrir as portas. Sim, é uma opção também, né, para essa rede de apoio que tem que se formar. Sim, é uma opção. E a gente está aí à disposição, né? Assim que abrir, estamos à disposição para atender as crianças. São 5 meses já, né? As crianças não estão aguentando mais. Mesmo. Elas querem se socializar um pouco, elas querem brincar. E assim que reabrir, tomando todos os cuidados, obviamente, a gente quer incentivar isso. Que as crianças, com todas as medidas preventivas, pouco contato, menos crianças num determinado espaço, que elas possam, sim, usufruir do que a gente tem para oferecer, que é a brincadeira e todas as atividades que a gente oferece lá. Sim, sim. E essa questão das atividades também, eu vi que você, além das atividades ofertadas pela casa, vocês levam para dentro também algumas atividades esportivas, culturais, que é o que você falou, que aí já a logística já facilita, né? Sim, exatamente. A gente faz parceria com algumas escolas da região ali da Casa dos Porquês, com a ideia de tanto levar para dentro da Casa dos Porquês, quanto a gente leva também para essas escolas. A gente tem parceria com escola de natação, por exemplo, e para a família não ter que deixar a criança conosco lá na Casa dos Porquês e depois buscar para levar para natação, a gente leva.
Então, a criança que Uhum. fica com a gente lá, ela, se ela quer fazer natação, futebol, inglês, judô, ou a gente oferece dentro da casa, ou a gente fez alguma parceria com alguma escola da região que dá para a gente levar até indo a pé mesmo. Em algumas situações a gente leva de carro, mas a ideia é facilitar a logística da família. Então a gente tem também essas aulas lá. Sim, realmente é aquilo que você falou, né? É o suporte para a família e essas oportunidades que as crianças precisam para essa formação integral mesmo, né? E realmente eu espero que isso a gente consiga resolver em conjunto, né? As crianças estão sentindo muito, né? São as menos ouvidas, mas a gente sabe que elas estão sentindo muito também. E hoje vocês são em quantos funcionários, Kênia? Só para a gente. Olha, nós temos 9 funcionários, todas mulheres, bem como você falou, são 9 mulheres. Eu consegui até hoje manter todos os empregos, né? Então, isso aí é uma coisa que eu faço questão. Então, todas elas estão ainda empregadas e estão me ajudando de alguma forma, nem que seja com ideias para as lives que a gente está fazendo. Às vezes, até uma ajuda assim, de ligar para algum cliente nosso, alguma criança, para bater um papo e conversar e saber como está. Então, estão todas engajadas ainda no nosso projeto Casa dos Porquês. A gente começou na semana passada também a se reunir para preparar o protocolo de higienização e dos cuidados das medidas preventivas para quando a casa abrir. E estamos lá, firmes e fortes, doidas para voltar. E torcendo que Ah, seja breve, porque está complicado segurar as pontas. realmente, igual você, né, a gente falou, são 9 famílias envolvidas, né, com as famílias das crianças, né, que também vão precisar de uma forma ou outra voltar ao trabalho e manter o trabalho que a gente espera, né? Exatamente. 9 famílias envolvidas, é isso mesmo. De mulheres, Ok. como você disse. De mulheres, a maioria da educação infantil é formada, né, pelas mulheres ainda. Sim. É, Apesar que os homens já estão, né, já estão entrando aí também nesse trabalho. Tem muitos trabalhos legais. sim. Ok, eu acho que assim, a gente conseguiu, né, colocar o propósito dessa questão da formação aí integral das crianças nesses espaços, que são importantíssimos, né, para as crianças se redescobrirem, né, e terem essas oportunidades, né, do que desperta o interesse. Sim. A gente precisa oportunizar isso para a criança, né? Ela E precisa. o aprendizado por experiências, né, como você colocou, e as brincadeiras não estruturais também, que são super importantes, né, Sim, para crianças e para a gente também, né, a gente aprende com elas também, né. sim, com certeza. Tá? As lives de sábado de manhã, tem algumas mães que falam que elas estão fazendo depois atividade sozinha. Elas fazem com a criança e depois elas falam, agora eu vou fazer. São atividades Ah, manuais. eu vi uma da Casa dos Três Porquinhos, é bem interessante. Você usa material reciclado, né? Sim. E- E aí, nesse sábado, Karina, a gente vai fazer uma caixa de presente. E aí, ó, se você também depois animar, você me fala, eu vou mandar um kit aí para sua casa, para você fazer Ah, gente, que legal. presente. Como dizem, essa reinvenção necessária no mundo virtual, né, Kenny? Sim, exatamente. Ó, então, realmente, eu espero que, né, que continue dando tudo certo aí nesse novo modo de trabalho, né? Mas que a gente espera estar junto, né, todo mundo de novo, que o contato é muito importante para essa faixa aí, né? Para os Com- pequenos e para nós, né? Todos nós já sentindo falta Sim. da E assim integração. que a gente abrir as portas, eu também quero que você vá lá conhecer a Casa dos Porquês. Ah, com certeza. Tá bem bacana. Ó, então, eu só tenho a agradecer você por esse momento de troca aí com a gente.
Eu que E depois, né, que assim, que voltar às portas, que as pessoas possam conhecer os espaços de aprendizagem complementar, a Casa dos Porquês, assim, pelo que a gente vê muito interessante e que a gente possa retornar, né, que é a nossa esperança aí. tomara. Sim, em breve, né, Tamara? Ô, Karine, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do projeto Casa dos Porquês, que eu acho que faz todo sentido para a rotina das famílias. A gente quer muito ajudar. Então, mais do que ser um local para o desenvolvimento infantil, é um local para ajudar as famílias na logística, na rotina, porque quem é mãe sabe que não é fácil, você sabe muito bem, eu sou também. É, não é fácil. Cuidar dos filhos já não é muito fácil, imagina educar, é mais complexo ainda. Então, a Casa dos Porquês quer ajudar nesse sentido. O que a gente puder fazer para ajudar as famílias a tornar a rotina mais agradável e para os pais entenderem que ter filhos é muito mais prazeroso do que se imagina. Então, a gente está aí com esse propósito, a gente quer fazer. E agradeço o Ah, convite. Obrigada. então, muito obrigada, viu, Kênia? Por nada. Obrigada quem nos acompanhou. Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal.